Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, mais um encontro de Direito Empresarial, o último que a gente vai falar sobre falência e recuperação, ok? Então, o quarto encontro de falência e recuperação, a gente segue no tema da falência para falar um pouquinho sobre a denegação da falência. O que é a denegação da falência, professor? É a não decretação da falência, é a decisão do juiz que não decretará a falência. Então, a denegação, não decretação, pode fundamentar-se em dois motivos. O primeiro motivo é a improcedência do pedido de falência pelo acatamento de alguma alegação da defesa. Nesse caso, o autor arca com custas processuais e honorários advocatícios. Quando ocorre isso, o réu vem e se defende. Imagine que o autor tenha alegado lá a impontualidade injustificada. O réu vem e diz, não, está pago. A suposta dívida que você disse que eu não paguei, eu paguei. E comprova o pagamento. Por exemplo, tá? Nesse caso, o juiz acatou um dos fundamentos de defesa e por essa razão não decretou a falência. E se não decretou, ele denegou a falência, ok? A segunda hipótese é a realização do depósito elisivo. Neste caso, o devedor arcará com as verbas sucumbenciais. Mas espera aí, professor. No primeiro caso, ele acatou a tese da defesa, não decretou a falência e você disse que é o autor que arca com custas e honorários. Por quê? Ora, porque nesse primeiro caso, o juiz reconheceu que o autor estava errado em ter pedido a falência do réu. Por isso, ele deu causa à demanda, por isso ele arca com custas e honorários sucumbenciais. Agora, nessa segunda situação, não. Quando o devedor vem e realiza o depósito elisivo, e a gente viu que o depósito elisivo só pode ser feito naquelas situações em que você tenha impontualidade injustificada ou execução frustrada, o devedor, na verdade, ele não está aqui dizendo, ou se ele faz só o depósito elisivo, ele não está dizendo que o pedido de falência está errado. Não, ele não está discutindo isso, ele está simplesmente dizendo que, olha, nessa circunstância, tá? Eu até acho que o autor está certo em pedir a falência, mas eu deposito para evitar a falência. Agora, cuidado. Se ele realizou o depósito elisivo e contestou, e no final o juiz reconhece, alguma das matérias de defesa apresentadas pelo réu, acatando-as e julgando improcedente o pedido de falência, nessa situação, o autor também vai arcar com custas e honorários. Então lembre-se do seguinte, a primeira situação em que você tem denegação da falência é o acatamento de alguma tese da defesa. Acatou a tese da defesa, não se decreta a falência. E se o cara já fez o depósito elisivo, devolve o depósito para ele, ponto. Agora, o juiz não acatou tese defensiva ou nem foi apresentada a tese defensiva, mas o devedor foi lá e realizou o depósito elisivo. Nesse caso, não se decreta a falência, porque o depósito vai evitar que se decrete, mas condena-se o réu em custas e honorários, porque, réu, você estava errado mesmo, o autor estava certo em ter pedido a sua falência, tá? Do ponto de vista processual, e eu sou professor de processo civil também, a gente poderia aqui ficar discutindo se a decisão que decreta a falência é uma sentença, se a decisão que decreta a falência é uma decisão interlocutória. Vai ter fundamento para os dois lados. Mas para a tua prova, a gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque na prova de direito empresarial, ele não quer saber isso, ele quer saber o recurso cabível. E a lei é muito clara ao dizer que a decisão que denega a falência é uma sentença, tá? Já que encerra o procedimento e por essa razão o recurso cabível aqui é o recurso de apelação. Pô, professor, mas espera aí, não decretou a falência, tá? Você está me dizendo que ainda assim encerra o procedimento? Com certeza encerra. Então, a tendência muito maior da doutrina seria dizer que, nesse caso, é uma sentença, pois põe fim a essa fase, tá? Põe fim à fase de conhecimento, que era o reconhecimento ou não da decretação ou não da falência. E, portanto, seria sentença. Mas, a par dessa discussão, a lei é muito clara ao dizer que essa decisão é recorrível por meio de apelação, tá? Agora, e se eu decreto a falência? Aí muda de figura, tá? Se eu decreto a falência, estamos diante de outra situação. Porque quando eu decreto a falência, eu dou início a uma nova fase desse processo, que aí sim seria a fase de pagamento dos credores, tá? Essa decisão que decreta a falência
também, independentemente da discussão que a gente vai fazer aqui, se é uma interlocutória, se é uma sentença, pouco importa, a lei é muito clara ao dizer que cabe agravo de instrumento. Então, denegou, ou seja, não decretou a falência, cabe apelação. Decretou a falência, cabe agravo de instrumento, tá? E faz sentido caber agravo de instrumento aqui, porque o processo não vai acabar. Você decreta a falência e agora vai seguir para a fase de execução concursal, que é o momento em que ocorre o pagamento dos credores, tá? Professor, quando é que o juiz decreta a falência? Olha lá, ele decreta a falência quando há procedência do pedido e não há depósito elisivo. Então, os fundamentos que você utilizou para pedir a decretação da falência do devedor, eu como juiz acato, ou seja, julgo procedente o que você falou, não acato defesa do réu, olho para o réu e vejo, réu, você fez o depósito elisivo? Não, não fez, então, infelizmente, decretarei a sua falência, tá? A Lei 11.101 vai trazer os chamados efeitos da decretação da falência, tá? Algo que pode aparecer na tua prova é a expressão quebra. Quando ele fala que o devedor está quebrado ou que houve a quebra, a decretação da quebra do devedor, ele está falando em falência, tá? A quebra aqui, apesar de ser um termo meio coloquial demais, você achar que não tem nada de técnico nele, é muito comum a utilização, né? Após a decretação da quebra do devedor, quer dizer o quê? Após a decretação da sua falência, tá? O primeiro efeito é a instauração do juízo universal da falência. É a ideia de que grande parte das ações movidas contra o falido serão atraídas para esse juízo da falência, para o juízo falimentar. Até porque, até para evitar que haja um desfalque patrimonial da massa falida, tá? É claro que tem exceção? Tem. Então, as exceções são ações não reguladas pela Lei 11.101, em que a massa falida atue no polo ativo da relação processual, individualmente ou em litisconsórcio, tá? Imagine que tenha lá uma ação da massa falida contra a União buscando, por exemplo, uma indenização por dano material em razão de um acidente que essa pessoa jurídica, por meio de um carro seu, sofreu na estrada. Ponto. Essa ação tramita na União, na Justiça Federal. Em princípio, essa ação não vai ser atraída, vai continuar onde está. Tá? Ações que demandam quantia ilíquida é aquela ainda que não tem um valor definido, então eu deixo chegar à fase final, eu deixo ter o valor e depois eu levo isso para o juízo falimentar. Demandas em curso na Justiça do Trabalho, execuções fiscais, tá? E as ações em que a União ou algum ente público federal sejam partes ou interessados. O exemplo que eu dei no início lá acaba servindo tanto para a linha A quanto para a linha E. Então essas 5 situações, as ações continuam tramitando onde estiverem, tá? Então há uma regra geral de atração do juízo falimentar, a chamada visa atrativa do juízo falimentar, mas que é excepcionada em algumas hipóteses. Beleza? O segundo efeito que a gente vai ter é a suspensão da prescrição e das ações e execuções contra o devedor falido, tá? As exceções a essa suspensão são as mesmas previstas para o caso de recuperação. Ações que demandem quantia ilíquida, ações trabalhistas, execuções fiscais e execuções de credores que não se submetem ao plano de recuperação. Essa última situação aqui, ela vai se valer, ela vai ocorrer naquela hipótese em que eu peço a recuperação por alguma razão, tá? Faço o plano, acaba ocorrendo a quebra por não cumprimento do plano, tá? E aí esses devedores que estavam fora do plano de recuperação, em princípio, as ações deles poderão continuar porque são ações que não se submetiam ao plano, tá? Mas é muito discutível, algumas delas vão ter que ser suspensas também, mas em geral, a linha A, B e C sempre não se suspenderão, tramitarão onde estão. A ideia, assim, para você não esquecer, porque decorar isso aqui vai ser difícil, óbvio, é muita coisa, mas é você pensar o seguinte: a ideia da suspensão é que eu não tenho um desfalque patrimonial da massa falida, chamada massa falida objetiva, aquele patrimônio que ela tem. Então eu não vou deixar continuar uma ação a ponto de desfalcar o patrimônio. Então, em resumo, todas as ações, quando chegarem na fase de invasão patrimonial do devedor, aí paralisa. Tá? Então eu vou, tá na hora de penhorar um bem do devedor,
pegar esse bem, vender e trazer o dinheiro para mim, não. Eu não vou trazer o dinheiro para mim. Porque esse dinheiro eventualmente vai lá para a massa falida e lá na massa falida vai haver a divisão desse dinheiro entre os credores a partir de uma ordem estabelecida pela lei, tá? Terceiro, esse talvez seja o efeito mais interessante e o efeito menos compreendido. Se cai em prova, a maioria das pessoas erram. Então, a fixação do termo legal da falência, o chamado período suspeito. Com a decretação, deve ser definido o período, lapso temporal, que poderá ser investigado pelos credores a fim de que se verifiquem irregularidades nas ações do devedor, podendo inclusive tais atos serem declarados ineficazes. Quer dizer o seguinte, a partir do momento que o cara é decretado falido, a partir do momento que ele quebra, é óbvio que dali para frente ele alienar patrimônio, esvaziar patrimônio, é sempre fraudulento, é óbvio. Só que, muitas vezes, eu começo a planejar uma futura falência. Eu penso assim, olha, eu estou devendo para um povo aí, eu vou pagar para aqueles que eu sei que são mais ativos na cobrança, que se eu não pagar eu vou ter problemas, e os demais eu vou levando em banho-maria. Enquanto isso, eu vou esvaziando o meu patrimônio. Então eu pego lá uma sociedade empresária que tem alguns imóveis, alguns veículos, alguns computadores, e aos pouquinhos eu vou vendendo tudo isso. Vou transferindo para uma outra pessoa jurídica, em que os sócios são conhecidos meus e que no futuro eu vou lá trabalhar com eles. Eu vou devendo para o pessoal aqui e vou esvaziando o meu patrimônio por detrás. Aí daqui a 2 anos eu peço a autofalência, porque eu digo que agora o meu montante de dívida está tão grande e meu patrimônio tão pequeno que eu não tenho mais como prosseguir. E aí decreta-se a falência. E aí decretada-se a falência, vai-se ter o concurso de credores para receber o que lhes é devido. Eles começam a investigar, mas peraí, uma empresa desse tamanho, só tem isso de patrimônio agora? O que aconteceu? Ah, o patrimônio foi sendo perdido por um tempo. Mas espera aí, será que foi sendo perdido por um tempo de forma involuntária ou foi um planejamento, digamos assim, falimentar? Eu vou planejar falir daqui a 2 anos. Aí daqui a 2 anos, todo o meu patrimônio já está transferido para alguém de minha confiança, então eu vou continuar numa boa depois e os meus credores, infelizmente, não receberão. É óbvio que a lei teria que se preocupar com isso. Então a ideia é que quando o juiz decrete a falência, ele fixe um dia, uma data, dizendo, olha, a partir daqui, todas as operações que você fez, eu posso investigar e posso verificar se são fraudulentas ou não. Não a partir da quebra, porque a partir da quebra é muito curto, né? Eu esvazio todo o patrimônio antes, depois peço a minha quebra e aí me livro das obrigações? Não. Agora, como é que funciona? É determinado pelo juiz, sempre é o juiz que determina. Não podendo retroagir por mais de 90 dias do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou da data do primeiro protesto por falta de pagamento. Então o juiz vai verificar no caso concreto o que ocorreu antes. Ocorreu antes protesto por falta de pagamento de alguma dívida. Ocorreu antes pedido de recuperação ou não, ou só teve o pedido de falência. Tá? Então imagine que a empresa tenha tido só pedido de falência. Não há nenhum protesto por falta de pagamento antes do pedido de falência e não há pedido de recuperação. Ele ajuizou o pedido de falência 31 de março de 2018, 90 dias para trás é o máximo que pode retroagir. Então ali, 1º de janeiro de 2018, tudo que aconteceu dali para frente eu posso investigar. Não, professor. Ele pediu a falência em 31 de março. Mas ele já tinha pedido a recuperação em abril de 2017. E em junho de 2015, teve o primeiro protesto dessa empresa por falta de pagamento. Se o juiz quiser, ele pode retroagir esse período suspeito até 90 dias antes desse primeiro protesto. Não é que ele é obrigado, mas ele pode. Ou seja, junho de 2015, 3 meses antes, 90 dias... março de 2015. Então ele pode determinar que desde março de 2015 até agora, tudo que foi feito, todo o patrimônio transferido pode ser investigado e pode ser declarado ineficaz, tá? Como eu disse, ele pode,
Ele não é obrigado a retroagir por 90 dias. O que ele não pode é retroagir mais que 90 dias, contados da data do primeiro protesto, da recuperação judicial, pedido de recuperação ou pedido de falência. Sempre o que ocorreu primeiro. O que foi a primeira coisa que foi feita? Foi o protesto, então o juiz pode já fixar um prazo de 90 dias para trás e dizer, olha, até aqui eu posso retroagir o período suspeito. Mais do que isso, não. Tá? Quarto efeito da falência, proibição da prática de certos atos. Então, algumas coisas o devedor, o empresário, a sociedade empresária, não podem mais fazer. Por exemplo, ao decretar a falência, o juiz proibirá o falido de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, naquelas situações em que foi autorizada a continuação provisória da atividade. Então imagine que eu sou um supermercado. Tá? A sociedade empresária é um supermercado que teve a sua quebra decretada. E na decretação disse, olha, pode prosseguir a atividade. A massa falida do supermercado vai continuar atuando, porque tem estoque pra caramba. Tem um monte de funcionário, vamos vender, vamos trabalhar, vamos girar, vamos tentar, né? A massa falida continua. Tem contrato de fornecimento grande ainda para cumprir, vai cumprindo, vamos ver o que dá. Então eles podem vender lá, professor, produto de limpeza, carne, pão, fruta, pode. Isso faz parte da atividade. Mas não é patrimônio deles? É patrimônio deles, mas faz parte da atividade. A atividade deles é vender produtos. Agora o que ele não pode é, vou vender uma filial, vou vender um balcão frigorífico, vou vender os carros que são utilizados, os caminhões que são utilizados. Aí não. Para essa venda eu preciso de autorização judicial e do comitê, se ele existir, tá? Professor, mas o juiz autoriza? Às vezes sim, às vezes ele fala, olha, tenho 3 caminhões, tá? Um deles está obsoleto, está mais velho, a gente já quase não usa, não tem necessidade. E se eu vender aqui, talvez esse dinheiro agora seja mais importante estar na forma de dinheiro do que na forma de caminhão. O juiz pode autorizar? Pode autorizar, tá? Mas sempre precisa da autorização para que realize essa venda. Oneração seria o quê? Constituir, por exemplo, um direito real sobre esses bens. Beleza? E o quinto, intimações e comunicações. Decretando a falência, o juiz determinará a intimação do MP, já que isso pode ter interesse público, né? E a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Além disso, determinará a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decretou a falência, com a respectiva relação de credores. Para quê? Para que os credores vejam quem eles são, quem são os seus créditos, possam impugnar os créditos, possam impugnar a classificação dos créditos, e os que não estão lá possam vir e habilitar os seus créditos nessa falência. A ideia é dar uma ampla publicidade à decretação da falência, tá? Agora, professor, eu preciso pagar o povo. Precisa. Como é que eu pago? Você tem algumas pessoas que recebem de cara se houver dinheiro em caixa. Pagando essas pessoas, você sempre paga elas normalmente. Você tem os chamados credores extraconcursais, que são aqueles que surgem depois da recuperação ou depois da quebra. Eu digo que eles não são causa da quebra, eles não são causa da recuperação, eles são consequência dela, na verdade, tá? E depois os concursais. Os concursais são aqueles credores que já existiam antes e que por causa deles é que o cara quebrou, por causa deles é que o empresário foi pedir a recuperação, tá? Então olha lá, credores que recebem de forma antecipada assim que eu possuir dinheiro em caixa, 151. Então os primeiros que recebem são os dos 151, tá? Créditos trabalhistas de natureza salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, limitados em 5 salários mínimos por trabalhador, tá? Então, vejam, os caras estão trabalhando ali na massa falida, estão trabalhando na recuperação, merecem receber, só que tem um limite, tá? Segundo grupo, os extraconcursais, e aí vem o 84. Então vejam, primeiro que recebe é 151, depois é o 84 e depois é o 83. É uma ordem
decrescente dos artigos ali. Quem que são os extraconcursais? Como eu disse, são aqueles que surgem depois da quebra, depois da recuperação, tá? Então olha lá, a lei vai dizer, primeiro, remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Vejam, são trabalhadores que surgem depois da decretação, créditos trabalhistas depois da decretação da falência e remuneração do administrador. Só tem administrador depois que há recuperação ou depois que há falência, tá? B, quantias fornecidas à massa, ou seja, se é a massa é porque já quebrou, pelos credores. Então os credores estão dando dinheiro para o falido para ajudar. Tem que receber antes. Porque, gente, vejam, não é culpa dele, desse crédito que o cara quebrou, não. Até falar culpa é estranho, né? Ele está auxiliando a massa, ele está auxiliando que aquilo continue funcionando para que todo mundo receba. É justo que ele receba primeiro, tá? Por fim, despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. Então, todo o custo que você tem para administrar o ativo, para distribuir o ativo, tá? Tudo isso recebe antes. E por fim, o último credor extraconcursal, custas judiciais, não, tem mais dois, custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa tenha sido vencida, ou seja, mais uma vez, falou em massa, é porque já houve quebra, tá? E por fim, obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação nos termos do 67 ou após a decretação da falência. Então, tudo aquilo que ocorreu depois da recuperação ou depois da quebra, depois da falência, a gente chama de credor extraconcursal. E depois daqueles créditos que recebem com dinheiro em caixa do 151, são os primeiros a receber, tá? Isso cai muito em prova? Cai, mas o que mais cai está aqui, ó. Os concursais. É o rol do 83 da Lei 11.101, tá? Esse, sem dúvida nenhuma, é o que mais aparece em prova. Então, os primeiros, trabalhistas limitados a 150 salários mínimos e os acidentes de trabalho, tá? Então, trabalhista em primeiro lugar, tá? Segundo, credor com garantia real até o limite do bem gravado, até o limite da garantia. Então, eu sou credor e tenho uma hipoteca num bem que me favorece. Beleza, eu sou o segundo a receber no limite do valor desse bem que eu tenho como garantia, tá? Então, é um bem de 100 mil, a dívida já está em 200. Eu recebo 100 mil em segundo lugar, o resto vai lá para o final, tá? C, tributário. Então, vamos, ó, para você ir relembrando. O trabalhista, né, até 150, credor com garantia real, tributário, tá? Depois, vem os privilégios. O privilégio especial e o privilégio geral. O especial é mais, né, importante, é mais específico. E depois o geral, tá? Depois os quirografários, que são os credores normais, a maioria deles. Multas contratuais e penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativa e também as tributárias, porque lá no crédito tributário, o crédito tributário é o terceiro, mas a multa vem aqui. E por fim os chamados créditos subordinados, normalmente relacionados a créditos dos sócios perante a sociedade. O sócio emprestou, por exemplo, um dinheiro para a sociedade, ele é o último a receber, tá? Então, essa ordem não pode esquecer. Então, ó, são 7, né? 7 que a gente tem, não, 7 não. 5, 6, 7, 8 itens aqui que não pode esquecer. Então, os trabalhistas, credor com garantia real, o tributário, privilégio geral, privilégio especial, o quirografário, as multas e os credores subordinados, tá? Esses são os chamados credores concursais. Ah, então, professor, por isso que quando o cara fala assim, eu sou quirografário, dificilmente eu vou receber, é porque tem muita gente na frente para receber, sim. Se é uma sociedade empresária, um empresário com muitos empregados, primeiro vai ter que pagar todo esse povo. Aí se tem ainda dívida com o fisco, paga o fisco para só depois chegar em você, tá? Importante deixar claro, eu pago o crédito primeiro todos os do item A,
para depois passar para os do item B, paguei todos do item B, vou para o do item C e assim por diante. É claro que pode acontecer de numa determinada falência não ter todos os tipos de credor, né? Então eu só tenho credor trabalhista e quirografário. Aí eu paguei todos os trabalhistas, passo diretamente para o quirografário, tá? E para a gente fechar, professor, o cara foi decretado falido. Ele tem que pagar ao povo, sim ou não? Sim. Mas como é que acaba essa obrigação de pagar? Ele vai dever indefinidamente? Não, tá? Ele tem as possibilidades de extinção das obrigações dele. Então ele tem que pagar a todo mundo, sim, mas chega uma hora que essas obrigações são extintas. E a primeira hipótese é a mais óbvia, mas é a impossível, o pagamento de todos os créditos. Se o falido pagar todo mundo que deve, a extinção, ocorre a extinção das suas obrigações. Agora você vai me perguntar, professor, isso acontece? Não. Ora, se ele tem dinheiro para pagar todos os seus credores, por que ele faliu? É estranho, né? Ah, ele pode ter cometido um ato de falência que não tem nada a ver com falta de dinheiro. Eu concordo, mas é muito difícil isso acontecer. Normalmente, quando se comete um ato de falência daquele, é porque também está mal financeiramente e, por isso, cometeu um daqueles atos de falência. Então, isso é muito raro de acontecer, tá? Tá, professor, eu não paguei todo mundo, porque, evidentemente, eu não tenho condição. Existe uma outra forma de as minhas obrigações serem extintas? Sim. Pagamento depois de realizado todo o ativo para aqui. O que é realizado todo o ativo? Ter transformado todo o patrimônio em dinheiro, tá? De mais de 50% dos credores quirografários. Sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. Então vamos lá. Imagine que eu venda todo o patrimônio, transforme tudo em dinheiro. Transformei tudo em dinheiro e comecei a pagar ao povo. Paguei todos os trabalhistas. Paguei todos os com garantia real. Paguei todo o fisco. Paguei todos os privilégios especiais. Privilégio geral não tinha e vou pagar os quirografários. Vou pagando, acabou o dinheiro, não tem mais nada. Não há mais nenhum centavo, não há mais nenhum bem do empresário. E paguei 40% dos quirografários. O que eu posso fazer? Eu, empresário, posso pegar um dinheiro por outras finalidades, fazer um empréstimo, pegar um dinheiro de um amigo, sei lá, um dinheiro da pessoa física. Depositar essa quantia em juízo. Quanto? Esses 10% mais R$1, digamos assim, para passar dos 50%. E pago os quirografários. Nesse caso, as minhas obrigações estão extintas, eu não preciso pagar mais ninguém. Tá? Pô, professor, é o que a lei prevê. Agora, cuidado com outra situação. Paguei todo mundo, chegou no quirografário, eu vendo tudo, né? E eu pago 50% mais R$1 dos quirografários e ainda me sobra R$100.000. Eu posso pedir a extinção das obrigações? Não. Você tem que pegar esses R$100.000 e pagar o restante. Ou seja, você tem que realizar todo o ativo. Todo o patrimônio você tem que usar para pagar os credores. Se conseguiu pagar mais de 50, ok. Se conseguir pagar mais de 60, ok também. Não quer dizer que eu tenho que pagar só mais de 50 e pegar o resto para mim e sair vivendo feliz. Não. Eu tenho que pegar todo o ativo e usar para esse pagamento, tá? Agora, por isso a importância da ordem dos credores. Porque eu não posso escolher pagar os quirografários antes e dizer, olha, paguei 50% dos quirografários, está tudo certo. Não, você tem que ir pagando naquela ordem ali, tá? Agora, professor, não vou ter patrimônio para pagar nada, esqueça. E ainda assim as obrigações podem ser extintas? Podem. No prazo de 5 anos ou 10 anos no encerramento da falência. 5 anos, se não há condenação por crime falimentar. 10 anos se há condenação por crime falimentar. Pô, professor, mas é sacanagem. O cara foi condenado por crime falimentar e ainda assim você vai deixar que haja extinção das obrigações? Claro, não pode ter pena perpétua no Brasil. Porque se eu dissesse que o fato dele ter sido condenado por crime falimentar impediria
a extinção das obrigações, eu estaria dizendo que ele teria uma pena perpétua, eu não posso ter. Então, claro, é uma pena mais grave, né? No outro caso, basta 5 anos, após o encerramento da falência, e no outro, 10 anos, tá? Então, professor, eu posso ficar enrolando? Não, a ideia é o quê? Sempre realize o ativo. Realizei todo o ativo, não consegui pagar mais de 50% dos credores, passados os 5 anos, extingue-se as obrigações. Se você foi condenado por crime falimentar, passado os 10 anos, aí ocorre a extinção das obrigações, tá? Isso já caiu em OAB. Professor, ocorreu uma dessas situações, caiu em segunda fase, tá? O que eu faço? Requererá a declaração de extinção de suas obrigações, a qual será feita por meio de sentença. Era para fazer uma petição nesse sentido, mostrando que estavam atendidos os requisitos, que havia uma das hipóteses que a gente acabou de ver ali, e eu pediria ao juiz, então, que decretasse por sentença a extinção das obrigações. Beleza? É isso, então. Encerramos aqui Recuperação e Falência. Um grande abraço, bons estudos e até mais.